quando a gente está em dúvida de alguma coisa, a gente fala assim, estou igual o São Tomé, só acredito vendo, né? Diante de alguma coisa que a gente tem dúvida, que a gente fica em dúvida, né? E outro dia, né, conversando com uma pessoa sobre as próprias questões da fé, a gente estava falando justamente utilizando o exemplo de São Tomé, né? Porque às vezes a gente, na nossa vida de fé, a gente tem dúvidas de qual caminho seguir, a gente tem dúvidas se Deus está ouvindo a nossa oração. E é muito fácil, talvez, a gente olhar para a história de São Tomé e ver lá que ele teve dúvida em um determinado momento, e a gente às vezes vai criticar, poxa, mas ele estava junto com Jesus e ficou com dúvida. A gente olha com um certo olhar crítico, né, sobre São Tomé, né? Parece o apóstolo mais negativo, né, mais derrotado, fé, talvez, que não teve né? Fé, né? Mas se nós formos olhar para a nossa própria história, né, para a nossa própria realidade, quando nós também pedimos algum sinal para Deus, Deus, se o Senhor está me ouvindo, faz que tal coisa acontecer. Não, ou duvidar do amor de Deus, às vezes, quantas vezes a gente duvida, acho que Deus não me ama, porque acontece tudo de bom para o meu vizinho e para a minha vida não acontece. Então, Deus, me dá um sinal que você me ama e faz isso coisa acontecer. A gente está agindo igualzinho São Tomé, na minha opinião, né? Então, assim, é o que eu quero que você funcione, né, sim, não, é verdade. Que nós, perante os acontecimentos da nossa vida, e principalmente quando nós desejamos muito a ação de Deus em certos momentos desta vida, né, esperamos que Deus pelo menos nos mostrasse que Ele está perto de nós, que está agindo na nossa vida, que está cuidando, né? E eu só quero assim dizer para todos vocês que é muito mais fácil confiar no Senhor e olhar para trás e lá encontrar os sinais da ação de Deus do que tentar ver Deus agindo exatamente agora perante nossos olhos. Para mim foi um forte momento, né, quando eu um dia ouvi uma interpretação da passagem que fala sobre Moisés e encontro dele com Deus, né? Que ele queria ver o rosto de Deus. E Deus falou para ele, não, se você vai ver o meu rosto, você vai morrer, né? Mas eu deixo que você me veja, mas por trás, né? Então, para mim foi uma descoberta, né? Como que nós temos que ver a ação de Deus na nossa vida? Que se Deus nos mostrasse o rosto dele, como ele está agindo, a gente morreria talvez porque não seria capaz de entender tudo. Seria uma coisa muito além da capacidade, né? Se ele aparecesse e agisse perante nossos olhos, isso seria uma coisa totalmente além da capacidade de gente compreender e se lidar com isso, né? É porque a gente acha que é muito... A gente acha que Deus pode me mostrar muitas coisas. Sim. Mas a gente se esquece que nós somos muito limitados, nós somos pequenos e Deus é eterno. Sim. Então, de repente, a gente não teria essa capacidade, né? Não, mas de contemplar. Eu penso assim, se Ele nos mostrar todos os detalhes da ação dele hoje na nossa vida, em tudo que nos hoje influencia, e como ele age perante isso, e o que causa para amanhã e para depois da manhã e toda a extensão da nossa vida, isso seria muito além da capacidade de a gente compreender. Então, no final das contas, mostrar a ação hoje seria nos prejudicar. Por causa disso, voltando a essa passagem exatamente do Moisés, né? Ele fala, você pode me ver por trás. Ou seja, se nós olharmos a ação de Deus na nossa vida, ou olharmos nosso passado, nós conseguimos ver como Deus estava nos guiando, como Ele estava exatamente cuidando de nós. Por isso, eu ainda, por mais que às vezes somos tentados para pedir esses sinais da ação de Deus hoje perante nossos olhos, né? E eu ainda acredito que é muito melhor confiar hoje a Deus e olhar para trás, para a nossa história,
e sem dúvida a gente vai ver que Deus estava cuidando de nós, estava tomando conta da nossa vida, o que significa que hoje também, com certeza, por mais que eu não enxergo onde e como, Ele está tomando conta da nossa vida. Ele está perto de nós. Por exemplo, eu teria uma segunda questão baseada no que o João falou. Se a gente pode testemunhar para as pessoas as bênçãos de Deus na nossa vida, né? A gente pode utilizar essas bênçãos, isso que acontece nas nossas vidas, como material de anúncio do Evangelho, né? Mostrar que Deus está comigo, né? Mostrar a nossa intimidade com Deus e como Ele age na nossa vida. Até que ponto seria errado eu querer uma confirmação de certas coisas na minha vida quando eu peço em minha oração a Deus essas confirmações, e o que seria tentar a Deus? Porque às vezes, né, a gente pede certas coisas que acabam vai àquele nível da tentação, como por exemplo Jesus foi tentado pelo demônio, né? Se lance daqui de cima do templo, né? Os anjos irão apará-lo, e Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Até que ponto eu posso pedir certas confirmações no sentido também de evangelizar e ser evangelizado, e até que ponto seria tentar a Deus? Ou tudo é tentar a Deus? Toda hora, tudo que eu pedia... Não, tudo não é não. Mas eu penso assim que nós precisamos entender que ter fé significa confiar. Sim, confiar sim. significa não saber. Uhum. Então voltamos. Então se eu quero viver a fé, eu não posso exigir de saber. Deus me convida à fé. Ele me dá a semente da fé, que eu seja capaz de viver a minha vida, mesmo que eu nem sei o que está acontecendo de fato com ela, em certo modo de olhar. Entendi. Eu não sei para onde ela está indo. Mas eu creio que Deus está... Quer dizer, eu confio que Deus está providenciando. Por quê? Porque eu me entrego a Ele. Não porque eu estou fazendo qualquer coisa e eu creio que Deus vai aqui tomar conta como se fosse uma criança, pequenina criança que aprendeu de andar, e ele levanta e vai lá para frente porque quer andar. Por quê? Porque naquele momento o pai e mãe estão de olho, sabem que ele acabou de levantar, né? Ou seja, anda mais rápido agora de duas perninhas, e ele está correndo, mas não percebe que lá no final daquele corredor é exatamente a escada. Então o pai corre lá para segurar esse filho para que ele não se machuque. E às vezes nós somos capazes de assumir essa postura, né? E eu acredito que Deus toma conta de mim, eu posso fazer qualquer besteira, porque a obrigação de Deus é me proteger. Aí também seria tentar a Deus. Exatamente. Né? Exatamente quando acontece alguma coisa errada comigo e eu recebo as consequências dessa minha escolha, dessa minha decisão, eu caio a escada abaixo, aí eu reclamo com Deus: por que você não me protegeu? Por que você impediu isso? Né? Aí nós temos que entender que, como Ele nos protege para que a gente não caia, não se machuca exatamente naquela escada, é porque nos trata como filho que, vem cá, senta, filho, agora eu vou te educar. Veja aqui essa escada. Se você correr lá, você vai cair e se machucar. Então não corre, não. E naquele momento o filho aprende. Para isso, nós temos que estar também abertos para, com fé, ou seja, com confiança, abraçar aquilo que Deus nos ensina. Porque neste momento, a ação de Deus está acontecendo dentro de nós. A palavra que nós recebemos, ela é capaz de nos educar. Com isso, nós não vamos mais fazer a besteira. Até porque se a gente não escuta o ensinamento do Pai, a gente vai cair da escada e ainda vai botar a culpa no pai. Exatamente. Mas ele ensinou, você que não absorveu, você que não se
se aproximou para ouvir, você não, né? Então tentar a Deus seria exatamente isso, né? Em tantos momentos que nós estamos fazendo aquilo que Deus fala para não fazer e ainda esperamos que Ele vai nos proteger das consequências das nossas escolhas, né? É uma das formas. A gente não se aproxima, a gente não escuta, ainda bota a culpa. Sim. Não trata, no Altíssimo. Não trata com atenção a palavra de Deus, como se fosse não dar atenção a Deus, mas quer que Deus tenha toda a atenção para nós, nos protegendo daquilo que a gente faz. Então, claro que é a nossa confusão, né? Então, mas eu não sei se eu respondi aquilo que você falou. Porque porque o que acontece, às vezes a pessoa está dá um testemunho. Eu já pesquei alguma coisa, mas assim não ficou muito claro nessa questão. A pessoa vai dar um testemunho. Né? A pessoa convidada a testemunhar para uma assembleia, para uns irmãos. E aí, de repente, ela mostra que aquilo é de Deus, que aquela bênção foi de Deus, e alguém, às vezes na assembleia, fala, confirmo que o seu testemunho, a sua palavra, isso tocou meu coração também. Eu acho que, às vezes, essas confirmações de milagres, da atuação da nossa vida, elas são importantes, mas eu acho que eu não preciso estar 24 horas por dia vigilante para tentar a Deus nesse sentido, né? Querer sempre a ação de Deus de forma extravagante, absurda. Eu não sei ainda como medir isso aí. Não, Deus está agindo na nossa vida, no nosso dia a dia, né? O tempo todo. Isso. Mas aí as pessoas ficam querendo... Mas aí o que acontece? Mas aí já é um problema, talvez, não sei se é isso que você está me falando, né? Mas eu vejo uma postura que está presente dentro da igreja. Das pessoas que eu chamo de caçadores de emoções. Caçadores das coisas extraordinárias. É por aí mesmo que eu estou perguntando. Então, por quê? Porque a pessoa como se fosse não é capaz de viver bem, tranquilamente, com toda a confiança o seu dia a dia. Então, corre atrás das coisas extraordinárias, milagres, não sei o quê, para que, naquele momento, supostamente, essas situações extraordinárias satisfaçam a sua fé. Satisfaçam fé. Entendeu? Se fosse assim, Jesus não ensinaria, ele não perderia tempo, podemos dizer assim, ensinando. Só faria milagres. Só faria milagres. E nós sabemos muito bem de contexto de todas as ações de Deus que os milagres só tinham um único objetivo: de confirmar o ensinamento de Jesus, ou então despertar nas pessoas a ideia que vale a pena ouvir aquele que é capaz de até fazer os milagres. Então, milagres, no final das contas, nunca eram metas. Milagres eram apenas ferramentas para confirmar exatamente a ação de Deus, para que as pessoas possam viver no dia a dia a sua fé. Trazendo isso para a nossa vida. Deus pode fazer algum milagre na tua vida, Ele pode agir e com isso te dar aquela certeza da ação dEle, sim. Mas isso não vai ser o dia a dia. Isso vai ser uma experiência que vai ter como objetivo de nos sustentar e nós precisamos abraçar ela e depois tocar a nossa vida confiando neste Deus que até agiu de uma maneira extraordinária, mas com certeza age de uma maneira ordinária no nosso dia a dia. Todo instante, né? É interessante que o Frei Inácio, ele fala sobre fé adulta e fé infantil, né? Ele vai falar sobre sobre o anúncio de João Batista e o anúncio de Jesus, né? Maria vai falar, faça-se em mim segundo a vossa palavra, né? Sim. E já no anúncio de João Batista, ele pede um sinal, né? Então, assim, está citando aí sobre fé adulta e fé infantil. Talvez essa fé infantil é essa que a gente toda hora quer uma confirmação, que é um sinal de que alguma coisa está acontecendo ou vai acontecer. Com certeza. É como se a pessoa precisasse de sinais extraordinários a todo instante para que ela tivesse fé. E aí
Se não tiver, acabou a fé. Não, mas exatamente, então isso prova que não tem fé, porque quer ver, quer toda saber hora. Toda hora. E né? São Tomé já passou por isso, não é ele, né? Todos São Tomé. Ele já passou, né? Que falou meu Senhor e meu Deus. Sim. Que nós... Né? E nós tentamos nisso. E pior ainda quando a pessoa ele já superou isso. Começa a amarrar de alguma maneira a ação de Deus com, por exemplo, a fé na existência dele. Senhor, se o Senhor existe, que aconteça isso. Se o Senhor faz aquela coisa, então eu vou acreditar no Senhor. Como se fosse, começamos a condicionar... Não tem confiança nenhuma aí, né? Não tem confiança, porque começamos a condicionar o próprio Deus, sempre tirando alguma vantagem para a nossa vida. Então, temos que, com certeza, trabalhar bem a nossa fé, compreendendo que a semente da fé dada para nós é o suficiente para a gente confiar plenamente em próprio Deus. Não importa como a minha vida está andando, do jeito que eu espero, ou então do jeito que não tanto como eu gostaria que ela andasse. Se eu me entreguei com confiança ao próprio Deus, e eu quero ouvir a palavra dele, eu quero ser guiado por esta palavra, eu posso com toda a paz no coração tocar a minha vida, porque eu sei que Deus vai agir, Deus vai me conduzir. Como? Eu olhando para trás eu vou ver. Olhando para o meu passado, eu vou perceber. Então, que nós sejamos exatamente ajudados pelo próprio Tomé, que a dúvida dele já seja suficiente para nós e que sejamos capazes de dizer, hoje, na base do testemunho dele que tocou nas feridas de Jesus, eu creio neste Senhor ressuscitado e que ele realmente seja o Senhor da minha vida. São Tomé, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.